Alunos, chegamos ao momento que nós estávamos tanto esperando. Essa viagem que nós fizemos história, agora nós chegamos ao momento de fazermos a nossa revisão. A revisão para a nossa primeira avaliação. Então fiquem ligados que nós teremos avaliação, fiquem atentos à avaliação e não se esqueça, qualquer dúvida estamos aqui, tá bom? Mas na tela para vocês que é só 20 minutinhos de revisão dessa aula 12. É a aula 12, aula de revisão. Professor, quais são os conteúdos que serão revisados? Nós teremos aí a aula 3, os primeiros povos da América. Aula 4, a pré-história brasileira. Aula 6, os hebreus, fenícios e persas. Aula 7, o Império Egípcio. Aula 8, a Grécia Antiga. Aula 9, herança cultural grega. E aula 10, Roma Antiga. Esses serão os assuntos que serão revisados nesta aula de hoje. E a gente já começa sobre os primeiros povos da América. Os primeiros povos da América aí são os conteúdos dessa aula. Da aula 3, o que tem na aula 3 aí. E os primeiros povos da América aí, essas prováveis rotas do ser humano na América aí. Os arqueólogos perceberam que a única espécie humana que existiu na América foi o Homo sapiens. Aqui, a única espécie aqui. Espera aí, deixa eu colocar o lapisinho aqui para vocês. O Homo sapiens. Então, nós temos aqui, ó, essa primeira aula aí. Eu quero que vocês observem aí nesse contexto, alunos. Observem vocês que Deixa eu colocar aqui a canetinha. Essas duas rotas aqui. Essa é a primeira teoria que nós vamos estudar. A teoria que passa pelo Estreito de Bering, entra no Alasca, aqui, olha aqui o Alasca, desce a América do Norte até chegarmos à América do Sul. Essa foi a primeira teoria, e sendo que, pelas teorias, só o homem que entrou foi o Homo sapiens. O homem moderno migrou para a América por ter se desenvolvido na África, na Ásia e na Europa. Desenvolveu-se aqui e migrou para a América. Quais as duas teorias? A primeira teoria é sobre o Estreito de Bering. E a segunda teoria é a teoria transoceânica. Olha aqui, que o homem tenha atravessado o Oceano Pacífico e chegado na América via Oceano Pacífico aqui, vindo da Oceania. É a teoria malaio-polinésia, a teoria transoceânica aí, dessa vinda do homem para a América. Então, são as duas teorias que vocês estudaram conosco. A teoria do Estreito de Bering e a teoria transoceânica, tá bom? Não esqueçam disso, essas duas teorias. Teoria do Estreito de Bering, o homem chega na América, passando pelo Estreito de Bering, chega no Alasca, ocupa a América do Norte, depois desce para a América do Sul. Na teoria transoceânica, não. O homem tem chegado antes, até antes do Estreito de Bering, vindo pelo oceano em embarcações primitivas. A aula 4 que nós vimos, ela falava sobre a pré-história brasileira. Ela tratava sobre a pré-história brasileira. E ela trazia sobre sítios arqueológicos, sobre Luzia, o mais antigo fóssil da América, sobre sambaquis e sobre a ocupação da Amazônia. Então vamos ver algumas questões que caíram nessa aula. Os principais sítios arqueológicos do Brasil. Aqui nós observamos sítio arqueológico de Terra Preta na Amazônia. Na Amazônia nós temos sítios arqueológicos de Terra Preta. Seus sítios, os tesos da ilha de Marajó, os magautos aí, estão fazendo novas luzes de revelação da história do indígena aqui nessa região. Nós temos Santa Helena, em Mato Grosso do Sul também, sítio arqueológico, novos sítios arqueológicos. Nós temos aqui a região, principalmente na região litorânea brasileira e em Santa Catarina, do Rio de Janeiro a Santa Catarina, nós encontramos os sambaquis, que são aqueles amontoados de coisas deixadas pelo homem, restos humanos, restos de animais, restos de comidas. E nós temos aqui o mais importante, inclusive esse dia teve uma homenagem a Nied Guidon, lá em Lapa Vermelha, em Minas Gerais. Foi o local que foi descoberto o crânio de Luzia, considerado a primeira brasileira. E nós temos aí também no Piauí, aqui no Piauí, ó, que teve a homenagem a Nied Guidon aqui, o Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, considerado pela Unesco como do Patrimônio Cultural da Humanidade. E aqui nós temos fogueiras que estão sendo estudadas, tá? Restos humanos, fogueiras.
e tudo. Então, são os sítios arqueológicos que se encontram no Brasil. E nós temos a nossa mulher mais antiga. Aí está Walter Neves, né? Walter Neves que participou dessa reconstituição de Luzia. Luzia. Luzia faz parte dos Homo sapiens e Luzia foi reconstituída. Detalhe para vocês, quando foi reconstituída Luzia, se viu que ela tinha características negroides, ou seja, características de povos vindo da Malásia ou da África. Isso vai mudar todo o contexto. Na região, sabe de onde? Lagoa Santa. Lembra que nós vimos no mapa aqui? Aqui, ó, Lagoa Santa ali. Então, nós temos aqui Lagoa Santa em Minas Gerais, ali da região de Lapa Vermelha. É outro dos principais sítios arqueológicos do país. Ali foi encontrado o crânio de Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado nas Américas, datado de 11.500 anos. Aí, esse fóssil vai ser encontrado. Aí a gente saiu da pré-história brasileira e fomos para os primeiros povos. Lá na Mesopotâmia existiam esses povos, fenícios, hebreus e persas, lá onde a humanidade ela vai aparecer agora como organização social. Migração, perseguição, fuga, lutas, cativeiro, dispersão fazem parte da história do povo hebreu, que conseguiram preservar sua cultura, mesmo vivendo espalhado pelo mundo. O povo hebreu, gente, o povo hebreu não é um povo que possui um império, ele não possui um império, mas ele tem uma história muito particular, porque é a história que é trazida pela Bíblia. Os hebreus não construíram um império, mas transmitiram à humanidade uma importante herança, o monoteísmo, ou seja, acreditar em um só Deus. Os 12 filhos de Jacó dão origem às 12 tribos de Judá, lembra? Formando o povo hebreu. Então, Jacó aí, filho de Abraão, o chamado pela Bíblia chama seu filho prometido, dá sequência a este povo hebreu. Outro povo que nós estudamos foram os fenícios. Meu Deus do céu, os fenícios que já desenvolviam uma navegação muito próspera. É o povo do mar. Povo do mar, isso porque eles foram grandes mercadores marítimos e contribuíram para o desenvolvimento da astronomia. Começaram a estudar os astros, aí os fenícios. Não possuíam terras férteis para a agricultura, então sua economia dependia desse comércio. Sua expansão foi com que grande parte do alfabeto passasse a ser utilizada. Olha aí a escrita cuneiforme desenvolvida lá nos fenícios. Agora, um povo que fez aí um império forte foi o povo persa. Essa expansão persa somente foi possível graças ao empreendedorismo do imperador que tiveram o seu poder aí. Esse povo persa aí, Xerxes aí, ter uma característica de expansão muito grande. Esse povo ele vai se dedicar basicamente ao comércio, dedicando-se dessa atividade sua principal fonte econômica. A religião, os persas eram dualistas e tinham aquele negócio do bem e do mal. O dualismo trabalha muito com bem e com mal. E tinha o nome de zoroatrismo. Zoroatrismo ou masdeísmo, criada por homenagem a Zoroastro ou Zaratustra, o profeta e líder espiritual, o criador da religião. Então, essas são características do persa. Outro, nós temos o Império Egípcio aí, ó. Civilização egípcia, uma civilização antiga aí, que se desenvolve no crescente fértil, derivada dos povos amíticos, os semítas e os núbios, aí, 4.000 a.C., eles formavam os nomos. E o nome do cara do nomo era o nomarca, não é monarca não, tá? É nomarca aí, mesmo porque ele vem de nomos, os primeiros líderes. O rio Nilo é um importante rio da África. O rio Nilo passa aí por vários países e ele atravessa e ele foi a dádiva do Egito. O rio Nilo, Heródoto já dizia, é a dádiva do Nilo, é o Egito é a dádiva do Nilo. Então, o rio Nilo proporcionou a agricultura, a navegação, o comércio importante desse rio para o crescimento e consolidação desse povo. A escrita que se desenvolveu lá foram os hieróglifos, importantíssima escrita aí de
3000 a.C. já utilizava, é o registro mais antigo da história das civilizações. Tá? Juntamente com a escrita cuneiforme, aí no Egito nós temos as escritas hierógrafas. Lembrando que o hierógrafo ele vai ter vários nomes aí que nós trabalhamos com vocês nas suas evoluções. Esse tipo de escrita tem um papel monumental e religioso. Enfeitava túmulos, lápides e paredes dos palácios, essa escrita. Apenas sacerdotes, membros da realeza, alto clero e alto cargos, aí, os escribas, conheciam esses sinais sagrados. Então, os hierógrafos ele tem uma importância muito grande, até chegar no hierático, aí, que foi quando ele teve contato com a cultura helenística. A Grécia também, um povo da antiguidade que nós estudamos em nossa aula. Quem são os gregos? Como se formavam? Qual era a característica do grego? Essa sociedade grega. A sociedade grega, primeiramente, nós vamos ver aqui que os cidadãos, os eupátridas, somente eles possuem direitos políticos para participar da chamada democracia. Ou seja, a democracia na Grécia Antiga não era para todos, não. Nós temos os metecos, eram os estrangeiros que habitavam Atenas. Os metecos não tinham direito à democracia. E os pobres dos escravos aqui, que era a grande maioria da população ateniense, acredita-se que cada ateniense possuía 18 escravos, até 18 escravos, e chegou a existir aí milhares dele, a escravidão era importantíssima na Grécia, para a economia dele. Então tem toda uma cultura grega, a Grécia era dividida em cidades e estados, cada cidade e estado tinha sua importância, e aí nós temos aí as características dela. Primeiramente, é na Grécia que nasce a democracia. A língua grega é importantíssima para nós estudarmos. O teatro, as ciências gregas, os Jogos Olímpicos, as artes, a literatura e, principalmente, a filosofia grega. A filosofia grega ela vai ser base da filosofia do mundo. E a filosofia move a história também da humanidade. E a Grécia ela passa por alguns períodos a ser estudado. Nós temos a história da Grécia dividida em, tradicionalmente, seguintes períodos. O período micênico ou homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Aqui são os períodos que a Grécia vai passar, até chegar no século I a.C., até depois ela ser conquistada pelo Império Romano. Ela vai ser conquistada com o Império Romano e acaba os faraós, acaba aquelas histórias ali que se vinham constituindo na Grécia Antiga. A herança cultural grega aí, que nós vimos aí, quais são as heranças cultural grega? A gente trabalha agora ela detalhadamente na filosofia e ciência. Atenas foi palco do desenvolvimento filosófico durante o período clássico da Grécia. Sócrates é conhecido como o pai da filosofia, mesmo não sendo seu precursor. Ele estudou a forma de busca pelo conhecimento que aprofundou a filosofia. Existem os filósofos pré-socráticos e existem os filósofos pós-socráticos. Então ele é um divisor de águas na filosofia. Na matemática nós temos Euclides, nós temos Arquimedes, grandes matemáticos. Olha aí, os matemáticos eram filósofos, os primeiros matemáticos. A astronomia destaca-se Aristarco e Hiparco, na tentativa de medir o diâmetro da Terra e as distâncias do nosso planeta ao Sol e à Lua. Então, a astronomia nós temos importantes estudiosos gregos. A arte grega aí, os gregos eram excelentes escultores e buscavam retratar o corpo humano em sua perfeição. Os gregos eram apaixonados pelo teatro. As peças eram apresentadas em anfiteatro, ao ar livre, e os autores representavam usando máscara. Então, o teatro dentro da arte é a outra forma impressionante de nós entendermos a Grécia. O que foi deixado de arquitetura, escultura, tudo isso faz parte dessa herança grega. Uma das formas de se estudar a arte grega é dar por meio dos formatos das colunas, que definiu o estilo de cada um delas. Então, qual é o estilo dessa coluna? Aí você definiu o estilo dessa sociedade.
Roma Antiga, o Império Romano. O Império Romano, a organização da sociedade romana, as leis romanas aí. Primeiramente, a gente começa com as leis romanas, que são estudadas até hoje, essas leis romanas. Esse colégio de 10 magistrados, decêmviros, é que vão definir a lei. As principais leis romanas, a lei das 12 tábuas, a lei canoneia, a lei licínia, a lei ogúnia, a lei hortência, são as principais leis. Alunos, fique atento nessa revisão, hein? Tem questões de prova aí. A República Romana ela vai de 509 a 27 a.C. aí. Então foi um período muito longo da República Romana. Em 509 foi instaurada a República, correndo graves lutas sociais, sendo o Congresso da Exposição que consolidou um modo de produção escravista. Em 27 a.C., a República ela vai haver uma modificação. Porque aí, neste momento, começa o Império, a questão do Império. É em 27 a.C. que o Império se implanta, é consolidado dentro da Roma Antiga. O Império Romano começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino XI. Então, o Império Romano foi muito longo. O Império Romano sucedeu a República Romana. Roma, que era uma cidade-estado, passou a ser governada pelo imperador. Aqui começou a intensificar a expansão romana. Roma que conquista a terra do Oriente e do Ocidente. Característica do Império Romano, alunos. Quais são as características? Primeiramente, nós percebemos que o Império Romano é essencialmente comercial. Eles tratavam com o comércio. E esse comércio era porque tinha segurança nas estradas. A escravidão era a base do comércio do Império Romano. Sem os escravos, o Império Romano não sobreviveriam. Como não vai sobreviver posteriormente? O controle das províncias era feito por Roma, era um controle direto, era um controle centralizado. Roma era um estado politeísta, ou seja, tinham vários deuses. Depois, lá no finalzinho, o Império Romano, ele vai se tornar cristão. Os governantes tinham um cargo vitalício, ou seja, até sua morte, eles eram governantes do Império Romano. E a extensão territorial era obtida por meio de conquistas e golpes militares. Então, preste atenção, que essas são as principais características desse império que nós estamos falando aqui sobre o Império Romano, que vai suceder a República, que tem sua importância histórica. Olha aí as características do Império Romano. Alunos, essa foi a nossa revisão para vocês fazerem a prova. Eu fiz uma revisão bem rápida para vocês, porque são conteúdos que vocês já vinham estudando, que vocês já estudaram aula por aula. Eu peguei alguns pontos dessa aula aqui para trazer para vocês neste momento. Mas como vocês estudaram toda a aula, tem questões aqui que nós não falamos na revisão, mas estará na aula de vocês. Então fique atento, porque nós fizemos uma viagem nessa aventura de história. E agora chegou o momento de nós sabermos o que você aprendeu, o que você não aprendeu dentro dessa aventura de história. Vocês viajaram comigo agora. Agora, espero que vocês tenham consciência dentro da prova de vocês. Faça uma prova tranquila. Lembre daquilo que nós estudamos desde a nossa primeira aula. Falamos sobre pré-história brasileira, sobre a pré-história da América, sobre as teorias de ocupação da América. Entramos entre fenícios, hebreus e persas, passamos pela Grécia, passamos pelo Egito e chegamos ao Império Romano. Esses foram os assuntos da nossa primeira unidade. Agora é com vocês. Eu espero que vocês tenham uma boa prova. Tá? Depois, já passei o gabarito do professor de vocês, ele irá corrigir a prova de vocês. E eu espero que ninguém fique para recuperação. Mas até lá. Um abraço.